Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Deus é tão bom. Deus é cheio de promessas e Ele prometeu libertação. A Bíblia, que é a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, ela conta sobre o amor maravilhoso que Deus tem ao mundo. Deus fez uma promessa a Abraão. Deus disse que Abraão teria muitos filhos, que Deus iria abençoar a sua descendência. Eles seriam muitos, muitos, e iriam povoar toda a terra. E Deus, de fato, abençoou Abraão. Deus prometeu a Abraão que daria muitos filhos, e de verdade Deus cumpriu. A Bíblia nos conta sobre os filhos de Abraão: Isaque, Jacó, José. Uau! Deus cumpriu a sua promessa de dar uma descendência a Abraão e fazer deles uma grande nação, um povo escolhido. Deus é bom e Abraão confiou na promessa de Deus. E nós também podemos confiar no amor e na alegria que Deus tem, na bondade que Ele tem e como Ele pode abençoar a nossa família. Assim como Abraão teve uma aliança com Deus e ele teve fé, ele acreditou na promessa de Deus, nós também podemos confiar na promessa que Deus tem de amar todo o mundo. E tem mais. Hoje eu vou falar sobre o que aconteceu lá no Egito. Os filhos de Abraão cresceram e se tornaram um povo, e eles começaram a morar no Egito. E lá no Egito, Deus chamou também um homem chamado Moisés. Lá no Egito tinha um homem mau, ele maltratava o povo de Israel, que eram os filhos de Abraão. Eles estavam lá construindo as pirâmides, trabalhando para o faraó, e era muito doído, muito cansativo. Eles eram escravos, trabalhavam dia e noite sem parar. Deus conhecia aquele povo e também conhecia Moisés, sabia que Moisés era obediente a ele. Por isso, Deus fez uma aliança com Moisés. Deus chamou Moisés e falou: Moisés, o povo está sofrendo demais. Ele está escravo e isso não pode continuar. Eu vou libertar o povo. Mas o Faraó não gostou dessa ideia. Ele não obedeceu a Deus. Ele não libertou o povo. Moisés então continuou falando com o Senhor: Deus, como a gente vai libertar o povo? Ele continua sendo escravo, está sofrendo. Mas Deus falou para Moisés: Moisés, me obedeça, confie, eu vou libertar o meu povo. Então Deus enviou sapos, moscas, a água do rio se transformou em sangue. Os egípcios ficaram preocupados, não sabiam o que fazer. Deus mostrou o seu poder e Moisés obedeceu. Ele serviu a Deus para a libertação do povo dele. Moisés obedeceu a Deus. O povo que morava no Egito não obedeceu. O faraó desprezou a Deus e isso foi um problema, porque Deus amava todo aquele povo. Deus não queria que o povo de Israel
vivesse na escravidão. Deus é amor e o desejo dele é que todas as pessoas sejam salvas. Mas lá no Egito, o povo sofreu com as pragas que Deus enviou porque o faraó não quis obedecer a ele. Deus então falou com Moisés que o povo deveria segui-lo até o deserto, porque Deus iria dar uma nova terra para eles. Mas antes de saírem, eles precisavam passar sangue de um animal morto nos umbrais das portas. E esse sangue iria proteger eles da morte. Os egípcios não acreditaram nisso. Eles não passaram o sangue e aí eles não foram protegidos. É muito importante obedecer a Deus, e o povo de Israel sabia disso. Eles passaram o sangue, e esse sangue foi a marca de salvação. Salvação e perdão, porque o sangue nos purifica de todo pecado. E quando a gente aceita o sacrifício de Jesus, a gente é salvo. Então, a gente consegue também obedecer ao pai, à mamãe, a gente consegue brincar, viver uma vida de obediência a Deus. Não podemos esquecer que Deus é amor e Ele nos abençoa.